Então, galera, vamos fazer uma questão de física aí, a questão 13 da Cefet Minas Gerais de 2015. Ele fala aqui, um projétil de massa m igual a 10 gramas viaja a uma velocidade de 1 km por segundo e atinge um bloco de madeira de massa m igual a 2 kg. Então, a gente tem aqui que m igual a 10 gramas e m igual a 2 kg. Lembre, em repouso, sobre uma superfície sem atrito, conforme mostra a figura. Aí ele daí a figura, ele fala que esse projétil ele vai atingir o bloco e eles e aí depois vamos ver o que vai acontecer. Considerando-se que a colisão entre o projétil e o bloco seja perfeitamente inelástica, ou seja, quando eles colidirem, eles vão ficar juntos, eles vão ficar unidos, eles vão ser considerados um corpo único. E desprezando-se todas as forças resistivas, o valor aproximado da distância d percorrida um bloco sobre a rampa em metros é. Então, como é que vai ser? Vamos entender, visualizar o que vai acontecer. Esse projeto veio com uma certa velocidade, tem uma certa massa, esse bloco está em repouso, esse projétil vai bater no bloco, porém, esse projétil não vai bater e voltar, bater, ficar e o bloco andar, ele vai bater, vai se aderir ao bloco e o conjunto bloco mais projétil vai ter uma certa velocidade e vai começar a percorrer até começar a subir e vamos dizer que ele vai parar aqui mesmo, só porque ajuda aproveitar esse D. E aí ele quer exatamente esse D. Então, antes de tudo, a gente tem que pensar, a gente tem que calcular qual é essa velocidade que esse bloco chega aqui. Ele vai chegar com uma certa velocidade, eu vou botar aqui, ó, ele vai chegar com uma certa velocidade aqui, v eu não sei, e ele vai chegar e vai parar com v igual a zero, que aqui ele vai parar, beleza? Então, beleza, então vamos calcular qual é essa velocidade do que ele chega aqui no início. A gente sabe que Q antes é igual a Q depois. O Q antes é o que? Vai ser a massa do projétil, que é a quantidade de movimento, né? A velocidade do projeto mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco é igual a... Depois, como eu falei, o bloco e o projeto eles vão se aderir. Então, as massas vão ser somadas. Por isso que depois a massa do projétil mais a massa do bloco. E vezes a velocidade, vou botar a velocidade final, que é a velocidade que eu quero. Qual é a massa do projétil? Ele fala que é 10 gramas, só que o padrão é em quilo. Então, eu vou botar aqui que é 10 vezes 10 a menos 3. E qual é a velocidade do projétil? A velocidade do projétil, ele fala aqui, ó, que é 1 km por segundo. Se ele anda 1 km em 1 segundo, a gente tem que converter em metros por segundo, que é o padrão. 1 km é 1000 metros. Ele vai continuar andando em 1 segundo. Ou seja, a velocidade do projétil é de 1000 metros por segundo. Então, aqui embaixo, a gente vai colocar, vou botar 10 a 3, que é 1000 metros por segundo. Mas, aqui agora, a gente tem que pensar que a massa do bloco é 2 kg. Porém, a velocidade do bloco antes, ou seja, no início, é zero, porque ele fala que está em repouso. Então, aqui vai ser zero. Então, essa multiplicação, se é 2 aqui, né, no caso, que é massa vezes zero, vai dar zero. É igual a massa do projétil. A gente viu que é 10 vezes 10 é menos 3. Já vou colocar aqui como 10 a menos 2. Mais a massa do bloco, como eu falei, é de 2 kg vezes o que a gente quer, velocidade final. Aqui eu vou poder cortar o 10 a menos 3 com 10 a terceira, e aí vai ficar 10 mais 0, né? 10 é igual a... Esse 10 a menos 2 é 0,01. Ou seja, 0,01 mais 2 vai dar 2,01 vezes velocidade final. Então, a velocidade final é igual a 10 dividido por 2,01. Logo, a gente pode considerar que a velocidade final é de aproximadamente 5
metros por segundo. Então a gente sabe que aqui quando ele chegar aqui bem na ponta da rampa, ele vai estar com a velocidade 5. E aí, qual é o lance? A gente sabe que ele vai chegar, vai subir e vai parar. Ou seja, para ele parar, ele quer dizer que tem uma força que está contra o movimento, variando a velocidade. E que força é essa? Sendo que ele já falou aqui, muita gente vai pensar que pode ser atrito, mas ele ressaltou aqui, deixou bem claro que essa superfície não tem atrito. Então, vamos pensar, analisar primeiro quais forças que estão atuando nesse bloco. Ó, temos a normal, temos o peso e só. Poderia ter atrito? Poderia, mas ele deixou ali claro que não tem. Então vamos decompor esse peso. Esse peso aqui, ele vai se decompor em PY e vai se decompor em PX. E aí a gente sabe que o PY, por ele estar velocidade igual a zero, então aqui ele está em repouso, ou seja, todas as forças, na verdade há uma tendência, né, para ele descer, que ele chegou e vai descer. Então, só que ele não sobe nem desce. Então a gente sabe que a normal ele tem que ser cancelada. Então a normal vai ser cancelada com a PY. Qual que vai restar? PX. Então é essa força que varia a velocidade, que faz com que desacelere, que o bloco desacelere. Então vamos calcular esse PX. Antes, vamos reparar que aqui ó, é o ângulo de 30. Se a gente fechar esse triângulo aqui com o peso, a gente sabe que aqui é 90, aqui é 30, então esse ângulo aqui é 60. A gente sabe que PX com PY é 90 graus, então aqui é 30. Então a gente pode calcular que PX, tem duas formas para calcular PX. PX é igual ao peso vezes cosseno de 60, porque está com o ângulo aqui, ó, passa. Se você pega a referência, o P aqui, ele passa pelo ângulo de 60, então ele está com o ângulo de 60. Então P cosseno de 60 ou PX é igual ao peso vezes aqui. Se é cosseno de 60, então é seno de 30. A gente poderia pensar que se você pega a referente aqui, o P, e anda até o PX, ele está sem o ângulo de 30. Ele não passa pelo ângulo de 30. Então é seno de 30. Eu vou usar o de seno, só porque ele deu o ângulo na questão, e aí só para ficar melhor. Então aqui a gente vai calcular o PX. Então o PX vai ficar. Qual é o peso? O peso é esse conjunto aqui. Lembrando que esse conjunto é o quê? É o bloco mais projétil. A gente sabe que a massa é de 2,01. Então o peso é 2,01 vezes 10 vezes seno de 30, que é meio. A gente pode aproximar esse 2,01 por 2, então aqui vai dar 1. Logo, o nosso PX vai dar 10 newton. Então a gente sabe, ele quer a distância, a gente sabe a força que atua no bloco que varia essa velocidade. Então a gente pode calcular qual é a fórmula que traz a relação entre uma força e a distância. É trabalho igual a força vezes distância. Só que qual é a questão? O trabalho, muita gente fala, qual é o trabalho? Aqui a gente está variando a velocidade. Então aqui no início a gente chama velocidade cinética e no final a gente não tem mais nenhuma velocidade, aqui no início a gente tem energia cinética e no final a gente não tem mais nenhuma energia cinética. Essa energia cinética foi convertida em energia gravitacional, energia potencial gravitacional. Então, como a gente está pensando só na velocidade, essa força ela fez com que esse bloco perdesse energia cinética. Então, esse trabalho aqui é referente à energia cinética. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar trabalho, vou calcular primeiro o trabalho. É referente à energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Qual é a massa? É a massa do bloco. É 2,01 vezes
A velocidade é 5, 5 ao quadrado, 25 sobre 2. Então, aqui eu vou me aproximar para 2, vai dar 1. Então, o trabalho é de 25 joules. Então, a gente tem o trabalho. Então, aqui a gente jogando vai ficar 25 é igual a qual é a força que consome esse trabalho, vamos dizer assim, que faz com que esse trabalho varie de x para zero, né? Ou seja, de 25 no caso, para zero, porque aqui ele não vai ter mais energia cinética, vai ser 10, que é o peso, que está contra o movimento, é o peso que é o responsável pela variação dessa velocidade, vezes a distância. E aí, distância, jogando esse 10, vai dar 2,5 metros. Por isso que a gente fica com a opção letra D. Só o OBS tinha uma outra forma de calcular. Até o cálculo da velocidade final aqui é comum, porém depois tem uma outra forma de se enxergar esse problema, que é, como eu disse, aqui tem uma velocidade cinética, aqui no final essa energia cinética ela é zerada e é convertida em energia potencial gravitacional. Então a gente poderia fazer isso. Energia cinética se transforma em energia potencial gravitacional. Energia cinética a gente viu que é 25, se calcula como mv ao quadrado sobre 2 é igual a mgh. Então vai ficar 25 é igual a massa, que é 2,01 vezes a gravidade, que estou considerando 10, vezes a altura. Aqui vai dar H igual a esse 10, esse do 25 dividido por 10 vai dar 2,5. Esse 2,01 já vou considerar como 2. A altura deu 1,25 metros. E aí qual é o lance? O lance é, temos um triângulo de ângulo 30. A gente tem a altura, que a gente achou aqui, 1,25, e a gente quer a distância. Se a gente tem um cateto oposto, a gente tem um ângulo e a gente quer a hipotenusa, a gente usa o seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, meio, igual a 1,25 sobre D. E aí a distância 2 vezes 1,25 vai dar 2,5 metros. Então a gente chegou na mesma resposta, porém por caminhos diferentes. Entendeu? Então é isso. Qualquer coisa, só falar. Até a próxima.